Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, como fraco tua força nunca faltará. Agradeço, Pai querido, por me dar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te força ao meu lado está. Por tua graça, Pai, e Nós agradecemos a Deus. Acho que houve um pequeno probleminha com a internet. Vocês estão me ouvindo bem, Heloísa, Iapo? Sim, Irani, eu te ouço muito bem. Amém. Então, meus queridos, nós agradecemos a Deus pelo louvor, agradecemos a Deus porque Ele nos trouxe aqui. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um feliz sábado a todos. E, neste momento, nós vamos dar continuação ao momento de adoração, né? A Rutinha estava orando através de um louvor, né? Estamos aqui para adorar o nosso Deus. E vamos dar continuação. Agora nós vamos fazer uma oração. E, Karina, seja bem-vinda, minha querida.
Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Muito obrigada. Vamos fazer 2 orações? Eu faço uma e você faz a outra, e logo em seguida a oração você dá sequência a compartilhar conosco a palavra de Deus, tá certo? Ok, Meus obrigada. queridos irmãos, aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos para falar com o nosso Deus. Todo joelho deve se dobrar, né? Diante do nosso Criador. Pai querido, aqui estamos na tua presença. Dobramos o nosso joelho na presença do nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Nós te rendemos louvores, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Aqui está parte do teu povo. Pedimos primeiramente que o Senhor, pela tua misericórdia, perdoe os nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Te pedimos também que derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos ser convencidos, porque somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pedimos também uma bênção toda especial sobre cada família aqui representada, sobre os nossos irmãos. Entregamos, Senhor, em tuas mãos a mensageira desta manhã, para que o Senhor, pela tua bondade, fale conosco poderosamente através da tua serva. Queremos sair daqui, Pai, alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Senhor Deus, continuando em espírito de oração, louvo teu santo nome por nós podermos estar aqui, por cada alma aqui presente, que cada um, meu Pai, esteja com o coração ligado no Senhor. Obrigada, meu Pai, por o Senhor ter me conduzido aqui. Já foi dito aqui, e acredito que em outros momentos, e que nenhuma pessoa vem aqui sem ser o seu propósito, sem estar diante do seu propósito, sem ser a sua vontade. Então, que realmente, meu Pai, eu venha ser transformada pelo Senhor, e que cada alma que aqui ouvir a sua mensagem também possa ser transformada pelo Senhor. Me usa para que eu não venha falar nada de mim, mas daquilo que o Senhor quer que a gente ouça, que a gente se transforme em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Minha querida, nós costumamos dizer aqui uma frase que diz assim: a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. 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 Pessoal, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Porque eu tô usando o telefone e eu fiquei com medo de não estar todo mundo me ouvindo, mas tá tudo certinho, né? Graças a Deus, tá tudo, nós Amém. estamos ouvindo muito bem. Amém. Então, eu vou começar agora a minha mensagem. O nosso texto bíblico de hoje vai ficar concentrado lá em Jó, no capítulo 1, do verso 1 até o 20, que é uma história bem conhecida por todos. Então, eu já peço que quem puder pegar a sua mensagem, pegar a sua Bíblia para que a gente possa estar lendo a mensagem, e quem assim não puder, que pelo menos ouça com atenção. Vamos ler? Diz assim, ó, lá em Jó, capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás:
reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó. Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada, mataram. Peraí que eu perdi. Vieram os caldeus, levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, enquanto prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A história de Jó é uma história muito conhecida, né? É daquelas famosas histórias que quase nunca a gente... É difícil ter algum cristão com algum tempinho básico de conhecimento bíblico que não vai ouvir sobre Jó, Davi, Sansão, Golias, né? É muito difícil. Mas a gente precisa aprofundar, assim, na história de Jó. Eu costumo dizer para o lado de cá que a história de Jó é uma das histórias que mais me fascinam, porque fala de um homem em toda a sua fragilidade. Começa com a entrega dele diante do Senhor, mas depois passa por sua fragilidade, queda e depois crescimento de novo. Então, é uma história que fala muito do nosso pessoal. Hoje é véspera de Natal. A gente passou o mês inteiro, a gente costuma passar o mês inteiro relembrando sobre essa época do ano, né? Sobre o quão é necessário a gente lembrar do nascimento de Cristo. Isso é necessário que seja lembrado no nosso coração. Só que o que eu resolvi trazer hoje, em plena véspera de Natal, sobre a história de Jó, é que o que fascina sobre a história dele é que ele não conhecia a Cristo, não sabia, talvez, não era dito aqui, né, que Jó teria o conhecimento sobre o Salvador que viria, mas ele vivia a vida como se o Salvador tivesse ali presente na vida dele, né? Não existia para Jó uma vida antes do Salvador e uma vida depois do Salvador, existia Deus na vida dele. E eu acho legal capitular, assim, acho legal estudar sobre cada período, sobre cada fase da vida de Jó. Porque, assim, quando a gente olha para a fase de Jó, a gente olha para a vida dele, não foi qualquer pessoa que falou sobre quem era Jó. Não foi. Foi o próprio Deus. E Jó vivia na terra, Jó era um pecador. Jó tinha filhos pecadores. Mas, se a gente for olhar por um período de história, Jó tinha 10 filhos. Para que
esses 10 filhos deles tivessem idade suficiente, não se fala sobre a idade dos filhos dele, mas para que os filhos de Jó tivessem idade suficiente para que o mais velho pudesse montar um banquete e pudesse chamar todos os outros e assim tomar conta de todos os outros, né? Que é o responsável, né? Porque aqui a história diz que era normal que eles fizessem banquetes na casa dos filhos, né? Tivesse uma rodinha, talvez cada mês era na casa de um, cada semana na casa de um, mas esse banquete específico foi feito na casa do filho mais velho. E aí, para que esse filho mais velho tivesse uma idade suficiente para que pudesse receber os outros, fazer um banquete com alimentos e até bebidas, porque aqui o texto fala que eles bebiam vinho, esse filho talvez tivesse entre os seus 30 anos, para que o mais novo tivesse mais ou menos uns 18 por aí, né? Isso dando uma idade de que eles tiveram um filho a cada ano, né? Muito comum para a época. E aí, tendo um período de tempo que de 10 anos nasceram 10 filhos, o irmão aqui, Márcio até disse, mas Jó acreditava somente em Deus, né? Como? Acreditava em um mediador entre Deus e o homem. Mas vamos aqui pela história, que eu até perdi um pouquinho aqui, mas o irmão está certo. Mas é o seguinte, e aí eles eram todos mais velhos, e aí Jó teve um tempo de construção de vida, né? Vamos colocar aí 30 anos, para que todos esses filhos já fossem crescidos e tivessem um parâmetro de entender o que é irmandade, de entender o que é Deus, de entender o que é entrega para Deus. Porque Jó, aqui mesmo no comecinho já do texto, já dizia que Jó ele já tinha o costume de pegar os seus filhos e logo depois do banquete fazer uma oferta a Deus para que lá no íntimo, para que se no íntimo eles tivessem pecado, eles ainda tivessem essa entrega diante de Deus. Então, para que todos esses filhos tivessem essa consciência, esses filhos já estavam grandes, até o mais velho já estava grande, para que o mais novo também tivesse a consciência do que era necessário, essa entrega, né? Toda vez que a gente vai fazer ali um encontro com os irmãos. Mas, enfim, acontece que a vida de Jó ela era tão íntegra, a vida de Jó ela era tão limpa, ele não era limpo o suficiente para deixar a terra e ir para o céu, mas ele era íntegro porque ele reconhecia que ele poderia pecar. E ele entregava toda a sua vida diante de Deus, que isso incomodou o inimigo. Isso incomodou de uma forma que o próprio inimigo foi diante de Deus e falou: peraí, Senhor, será mesmo? Porque Deus conhece o nosso coração, né? Satanás quer ali o tempo todo cutucar para tentar destruir a gente. Mas aí Deus foi lá e falou: meu filho é o que ele é. Meu filho é íntegro, meu filho é limpo, meu filho é o que ele é. Mas o que mais me fascina na história de Jó é que quando Deus fala dele, não fala dele sobre ele ser um bom servo de Deus, não fala dele sobre ele ser um bom marido, não fala dele sobre ele ser um bom pai, não fala sobre ele ser um bom administrador, porque ele era um dos homens mais ricos do Oriente, com muita terra para cuidar, muitos animais. Ele era um homem abastado financeiramente, ele era um homem próspero, tinha uma família grande, mas Deus não fala dele como caixinhas separadas. Deus se enche e se diz para dizer: viu o meu servo Jó, homem íntegro, homem em que se junta o pacote inteiro, e o pacote inteiro é valoroso. E tudo o que ele tinha foi perdido de uma vez. Essa semana eu ouvi uma frase, essas frases que a gente escuta na internet, e que mexeu muito comigo, ficou muito na minha cabeça essa frase, e que entrou diretamente com aquilo que eu estou tentando dizer aqui na mensagem. Fora do que a gente quer mostrar para as pessoas, fora
da internet, fora do nosso trabalho, fora do ônibus, do trânsito que a gente pega todos os dias, o que nós somos fora disso? Quem nós somos? Porque a vida de Jó, quando Satanás resolveu colocar diante de Deus a vida de Jó e falar para Deus, opa, peraí, eu acho que o Senhor tá cuidando demais desse moço aí. A primeira coisa que ele disse foi o seguinte, a gente pode voltar lá no verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Entende que Satanás tem uma noção de que Jó se entregava primeiro, Jó entregava sua família e Jó entregava aquilo que ele possuía. Existe um caminho, ele diante de Deus, a família dele diante de Deus e tudo que ele possuía diante de Deus. E foi assim que também Satanás quis tentar a Deus, quis tentar dizer para Deus que, opa, peraí, tem alguma coisa errada, o Senhor já percebeu isso? Assim como ele fez com Cristo, né? Seguindo cada passo para que, na tentativa de fazer ele cair. E aí também, em matéria daquilo que foi sendo retirado de Jó, também foi sendo isso. Percebam, Satanás primeiro disse sobre Jó, depois sobre a família e depois sobre os bens dele. Satanás começou a tirar primeiro os bens, depois a família e depois tentou tirar a própria vida de Jó, né? Tocou na carne dele. Existe um caminho de entrega diante de Deus, para que as pessoas entendam, para que a gente entenda sobre aqueles patamares que a gente precisa entregar a vida diante de Deus. Eu lembro que essa mensagem, eu estudei ela há muito tempo atrás. Provavelmente, meu filho mais velho, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, meu filho mais velho hoje, ele está com 8 anos de idade. E a primeira vez que eu estudei sobre essa mensagem de Jó, eu estava grávida dele. E aí, me veio uma luz sobre essa mensagem, sobre a questão de como a gente tem cuidado das pessoas que estão ao nosso lado. E pouco tempo depois eu tinha acabado de perder minha avó materna. E minha avó materna, ela, desde quando ela conheceu a igreja adventista, ela sempre pregou com todo afinco, e ela sempre quis que a família inteira soubesse sobre quem era Deus, esse Deus que ela conheceu dentro da igreja. Muitos netos ela levou para a igreja, eu conheci a igreja adventista através da minha avó, porque ela levou minha mãe, e assim a gente foi. Então, eu posso dizer que eu sou de berço adventista. E aí, eu lembro que por volta dos meus 10, 11 anos, eu saí da igreja, mas a minha avó estava sempre lá. E aí, minha filha, tá indo para a igreja? Estava sempre indo para a igreja e tal. Mas depois que a gente mudou para o meu bairro onde eu moro hoje eu moro em Esmeraldas, e a minha avó morava em Belo Horizonte. Quando nós mudamos para cá, eu acabei me afastando muito da minha avó. Para quem tem conhecimento, daqui até lá é uma viagem muito grande. Para criança fazer essa viagem, não dá. Sempre. E hoje em dia a gente tem carro e tal, mas na época, 20 anos atrás, eu me afastei muito da minha avó. E aí, no Natal específico de 2013, meu filho é de 2014, no Natal de 2013, eu lembro que, por algum motivo, a minha avó não, uma tia minha que morava perto da casa da minha avó, ela ligou para mim e falou comigo, Karina, o que está acontecendo? Eu estava grávida do meu filho de 2 meses, estava grávida de quase 2 meses. E ela, Karina, o que está acontecendo? Ela me ligou às 10 horas da noite, sua avó passou a tarde inteira te esperando. Na época eu ainda não era vegetariana e ela tinha falado comigo. Ela, olha, sua avó até fez um frango lá te esperando. E você sabe que a sua avó não está muito bem. Por que você não apareceu? Eu falei, pera, eu nem sabia que eu tinha que aparecer, eu nem tinha marcado nada com ela. Ela, não, é porque a sua mãe tinha falado que talvez você ia lá. Falei, mas a minha mãe já me programou nisso. Eu estava casada e tal, então eu nem sabia que a minha mãe tinha comentado alguma coisa. Era 10 horas da noite, eu aqui em Esmeraldas, eu não tinha nem como aparecer lá. Na época, eu lembro que por algum motivo a gente estava também sem carro e aí eu não tinha como aparecer lá. Acontece que isso passou para mim.
Só que em janeiro a minha avó ficou doente, foi internada e em fevereiro a minha avó faleceu. E um pouquinho antes dela falecer, eu tinha ido visitar ela no hospital, eu não sabia ainda o sexo do meu filho. E aí ela passou a mão na minha barriga e falou: "E aí, minha filha, você já fez a ultrassom para saber?" Eu falei: "Não, vó, não sei ainda não e tal. Tem que fazer ultrassom". E aí eu tenho isso por mim que ela falou muito, vi que você é um menino. Aí eu falei: "Não, vó, não sei, a gente tem que saber, né? Tem que fazer ultrassom ainda para saber". E aí ela faleceu em fevereiro, no mês seguinte eu descobri que era um menino, meu Miguel. E aí, eh, isso ficou muito marcado para mim, porque o quanto eu cuidei, sabe? Pouco tempo depois essa mensagem chegou para mim, eu estudei, a gente batizou, eu batizei meu filho, eu estava grávida dele de 5 meses, quando eu batizei. E aí eu cheguei nessa mensagem, cheguei na parte de joia e falei: "Opa, espera aí, o quanto eu tenho cuidado das pessoas que estão do meu lado, era minha avó". Eu, por vezes, ainda sofro a dor do luto, né, é muito difícil dizer que o luto passa em 3 meses, né, essa teoria vaga, a gente não foi feito para morrer, então dizer que a gente passa por essa dor não dá. Então, eu ainda espero encontrar ela um dia, vivo nessa esperança, mas eu também sofro por ter perdido ela aqui. E aí hoje eu olho e penso: "E o que que eu posso fazer então pelas pessoas que estão do meu lado?", sabe? Porque quando eu olho para a história de Jó, eu penso, eu acredito muito que uma das coisas que esse homem não precisou fazer foi se arrepender de não ter estado junto dos filhos dele. Ele perdeu 10 filhos numa única tarde, de uma forma muito trágica. A casa caiu em cima deles, as estruturas das casas não eram igual à nossa, mas só para se ter um ambiente em que era recebido 10 filhos de uma vez, então era uma casa grande, imagina-se que era uma casa grande, mas com uma estrutura boa, talvez madeira, talvez, não se sabe, mas com uma madeira, algo pesado, o suficiente para cair em cima dos filhos deles e todos eles falecerem. Então, nós estamos numa época muito festiva do ano, e uma época em que mesmo que a gente não participe da festividade mundana, a gente está estudando sobre o quanto que Cristo é necessário no coração da gente, o quanto que Cristo ele veio para transformar a nossa vida, para que a gente tivesse essa esperança de uma vida nova. Mas enquanto a gente está aqui, o que a gente está fazendo para viver essa vida de acordo com o que Cristo quer com a gente? E não é nas grandes coisas, e às vezes não é na transformação. O ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele é válido, mas e o quanto do evangelho eu estou vivendo dentro da minha casa, com as pessoas que eu amo, com os meus amigos? O quanto eu estou sendo verdadeiro em entregar o meu coração de verdade para quem está do meu lado? Porque eu acho legal, eu acho bonito e um exemplo muito grande olhar para a história de Jó e ver, olha, esse homem realmente foi um homem que participou da vida dos filhos dele, porque a gente está aqui, a gente faz parte de um grupo em que a gente trabalha, né? O Gavi, eu descobri o Gavi para aprender sobre a criação dos meus filhos, sobre o quanto é valoroso e o quanto isso se perdeu no meio do caminho, e a gente precisa resgatar isso. Só que a educação, a gente entende, a gente sabe, tem conhecimento, a gente foi se criado um grupo sobre temperamento de criança, e isso há 5 anos atrás a gente não ouvia sobre isso. A gente não ouvia, a gente achava que era só criar ali na vara e pronto. Eu era uma mãe quando o meu filho nasceu, meu filho mais velho nasceu. Hoje eu já sou outra, porque eu tive outros tipos de conhecimento. Talvez mães criadas, pais que hoje aqui em nós mesmos já têm filhos grandes, já criados, talvez são avós já. Talvez virar e falar: "Olha, será que eu faria isso na minha criação? Nossa, será que isso? Será que eu daria mais amor? Será que eu daria mais colo? Será que eu daria mais compreensão? Eu fui um bom pai, fui íntegro, mas será que eu faria mais?". A gente já se cobra isso o tempo todo, né, isso é normal. Mas é de olhar para a gente mesmo e virar e falar: "Olha, será que eu faria mais para estar do lado de quem eu preciso estar do lado? Para que amanhã eu vire e falo: 'Nossa, eu não tenho nenhuma margem de arrependimento de não ter feito bastante para quem estava do meu lado'". Porque eu olho para Jó
E eu vejo o quanto doeu no coração dele, o quanto ele se corroeu por dentro, por tudo aquilo que ele tinha perdido. Mas, quando a gente vê que Jó, todos os servos dele foi chegando perto dele e falou: Olha, Jó morreu, seus bois morreram, seus camelos morreram, seus jumentos morreram, suas ovelhas morreram, morreu tudo, viu? Seus empregados morreram. E aquilo foi doendo, foi doendo, foi doendo, mas Jó se humilha, se rasga, se dilacera diante de Deus quando ele perdeu os filhos dele. Quando ele entendeu que aquilo tudo que ele tinha construído, todo aquele amor, todo aquele afinco, porque ele conseguiu ensinar para os filhos dele sobre irmandade. Ele conseguiu ensinar para 10 filhos sobre respeito um ao outro, sobre estar junto, sobre significado de família, sobre significado de amor fraterno. E, infelizmente, nós temos perdido isso, não só lá fora, a gente também tem perdido isso aqui dentro. Mesmo nós dizendo somos cristãos. Mas nós somos cristãos porque nós acreditamos em Deus ou porque nós vivemos a vida com Deus? Ou porque nós vivemos a Cristo? Paulo disse para nós: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo também vivia. Ele nasceu aqui na Terra para viver, para dar para a gente, não para só. Ele pregou sobre Cristo. Jesus veio para nos dar salvação. Mas e no meio do caminho? Jesus fez amigos, Jesus brincava, né? Nós temos a história tão conhecida de que quando Jesus chorou por Lázaro, de quando Jesus chorou por uma pessoa, por um ser humano, de que ele entendia que aquele ser humano era a pessoa que fazia parte dele, de que estava com ele, de que ele fazia questão que os amigos, né, aquela família de Lázaro, Marta e Maria, estivessem junto com ele, de que ele queria que os seus discípulos estivessem junto com ele, assim como no último momento em que ele esteve junto com os seus, ele disse: Olha, vamos fazer uma ceia para que a gente esteja junto, para que a gente converse, para que a gente entregue a nossa vida, porque nós temos aqui os relatos daquilo que foi, do que é necessário para a nossa salvação. A Bíblia é o nosso parâmetro de salvação. Mas e as entrelinhas, aquilo que Deus, que Jesus se entregou, e o que ele conversou ali? E o quanto que ele disse: Olha, meu irmão, eu lavo os seus pés, e enquanto eu lavo os seus pés, conversa comigo, entrega a sua vida diante de mim. A gente tem, né, essa questão da Santa Ceia e lava os pés, é para a gente se entregar, é para a gente conversar, é para a gente se humilhar diante do outro, é para a gente se sentir vulnerável, porque a gente quer cola, a gente quer carinho, a gente é cristão, a gente é tudo isso que Deus traz para a gente. Então, nesse tempo de festividade, nesse tempo de todo um amor, porque a gente sabe, né? Eu costumo até falar, ontem mesmo eu falei com meu filho, ele está numa fase 8 anos, para quem sabe, é uma fase muito curiosa, né? E aí, às vezes, é uma fase também de muito questionamento. E aí, mesmo, de novo, ontem ele foi e perguntou para mim, ele: mãe, mas Jesus nasceu de novo? Sério mesmo que Jesus nasceu dia 25? E ele pergunta isso para mim todo ano. E eu fui e falei de novo com ele, com toda a paciência: filha, a gente não sabe exatamente a data do ano ali, né? Aquele dia 25 que nasceu Jesus, a gente não sabe. Mas é nesse dia que a gente comemora, para que a gente lembre no nosso coração quando ele nasceu. Mas a gente vai ficar comemorando algo em vão para a gente? Não vai. Só que como Cristo disse para nós que o nascimento dele não é só um dia, é que ele nascer todo dia em nós, eu preciso que Deus nasça todo dia em mim. Eu preciso que Deus nasça todo dia no meu filho, nas pessoas que estão comigo. E mostrar a Deus sobre ele, não é só teoria, não é só a parte didática da história, é a parte prática. E a parte prática da história me diz que eu preciso todos os dias sorrir, mesmo quando eu vejo que alguém está em dificuldade. Um abraço acalenta, um amor cuida. E era isso que eu olho para a história de Jó e falo: olha, que história boa, que história que começa de um jeito gostoso, porque aqui está falando sobre união familiar, está falando sobre um cuidado que por muitas das vezes a gente não tem na vida da gente.
me policio todos os dias para que eu seja a melhor mãe do mundo. E porque eu olho para minha mãe, eu olho para os meus pais e eu vejo, nossa, realmente foram pais que cuidaram de mim, que me deram o amor que eles podiam dar, mas foram pais que realmente foram descuidados nesse lado. E eu vou passar o resto da vida reclamando sobre isso. Pelo contrário, eu vou virar para os meus filhos e vou falar: olha, eu vou te amar de um jeito que eu vou entregar o que eu tenho. Vai ser difícil, vai ser complicado às vezes, mas vai compensar. E eu tenho certeza que se um dia Deus vier a retirar, que eu viva com a alegria de dizer, olha, eu vivi o tanto que eu pude viver com essa pessoa aqui. Eu vivi o tanto que eu pude viver com esse ser aqui. E eu vivi o amor que eu tinha para viver com esse ser aqui. Porque no final das contas, quando eu voltava para casa, eram os meus filhos que corriam para meus braços na hora que eu cheguei do dia inteiro e ver a felicidade do meu filho correr, às vezes para mim, mas correr. Eu tenho outro pequenininho de 4 anos. Essa semana mesmo eu precisei, eu deixei eles com a avó para descansar um pouquinho. Chegou no final do dia, na hora que eu fui buscar, ele saiu correndo lá para dentro lá para dentro lá de casa, ele estava no terreiro. E na hora que ele saiu correndo lá para dentro, eu falei: "Gente, mas onde que esse menino tá indo?" Ele saiu correndo porque ele foi chamar o irmão dele, falar: "Miguel, Miguel, a mamãe chegou, a mamãe chegou." E ver isso é de falar: "Olha, ai, que delícia, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa certa." É de virar e falar: "Olha, se Deus um dia retirar, eu entreguei." Sabe, eu tenho a felicidade no meu coração de saber que eu tenho a felicidade de que os meus filhos são felizes por eu estar chegando no lugar. Eu tenho a felicidade de saber que alguém ficou feliz, de que o meu amigo ficou feliz porque eu cheguei ali, de que a igreja ficou feliz porque a minha presença está ali. E não porque eu me engrandeci, não porque eu virei e falei eu sou melhor do que todos, mas porque eles viram a imagem de Cristo em mim, na nossa conversa, naquele momento que a gente estava numa social e que a gente conseguiu se alegrar junto, de que a gente, naquele momento em que a gente estava bem ruim, de que a gente estava bem mal, mas que a gente conversou, de que a gente estava junto. Lá na frente, na parte da história de Jó, ele teve amigos íntimos chegando perto dele e falando com ele coisas que não foi para crescimento nenhum, foi para jogar ele lá para baixo. Eram pessoas que tinham conhecimento de vida, que precisavam ser entregue diante de Deus, mas que chegaram com espada, chegaram com coisas, julgando ele de uma forma que não cabia a eles falar nada. E aquilo não foi bem recebido. E eram amigos íntimos. Eram amigos que de longa data, eram pessoas que vieram de longe, que passou dias ali com ele. Mas e que Jó também poderia ter entregado para eles e dito para eles coisas absurdas, do tipo que se fosse no nosso lugar, sou eu que estou passando por isso, cale a boca de vocês. Mas pelo contrário, foi no momento de muita dor, foi no momento de muita tristeza, foi no momento de luto, dor física, dor de abandono, porque aquele homem também tinha sido abandonado pela esposa dele, uma dor de solidão em que ele foi abandonar, ele estava sozinho, humanamente falando, né? Ele estava sozinho. Aquele homem, mesmo passando pelas suas complicações mentais, sem entender por que aquilo estava sendo falado, que teve um momento que ele colocou o seu discurso diante de Deus e falou: "Deus, por quê?" Ele ainda virou e falou: "Pois é, inclusive a própria esposa dele deixou ele de lado, ele estava abandonado." Ele ainda orou. Ele ainda teve aquele momento de virar e falar, né? Tipo igual Jesus na cruz: "Senhor, perdoa. Eles não estão sabendo nem o que estão falando." E Jó fez isso há muito tempo atrás. "Senhor, perdoa eles, porque tem muita coisa acontecendo, do mesmo jeito que eu não entendo, eles também não entendem, então transforma a vida deles." E aí foi aí que Deus mudou e no seu milagre Deus transformou, deu a Jó em dobro tudo o que ele tinha e restituiu a família dele também, dando para eles 10 filhos novamente. Então é isso, sabe? Às vezes a gente passa por momentos na vida da gente que a gente não vê solução, mas a nossa entrega às vezes não está nem diante de Deus exatamente. Deixa eu tentar explicar. No momento em que Jó orou pelos amigos dele, no momento em que Jó orou pelo próximo,
no momento em que Jó continuou cuidando dos seus, Deus virou e falou: esse homem é capaz de ter o coração tão limpo, mas tão limpo, que ele é capaz de orar pelas pessoas que facilmente outros pediriam para eu mandar para o inferno. Mas esse homem tem o coração tão limpo, tem o coração tão íntegro, que ele vira e fala: olha, eles também merecem, eles também precisam de oração, eles também precisam de um renovo. Assim como eu, Jó, né? Entendi, ele pensava o tempo todo, Jó entregava a vida diante de Deus o tempo todo, e o tempo todo ele dizia: eu preciso de mudança, eu preciso de renovação, eu preciso de limpeza. Não, Senhor, eu pequei nisso, eu preciso de limpeza, eu preciso de estar diante do Senhor. E ele fazia isso com a família dele. E não de um jeito firme que os filhos dele não entendiam, mas com amor e cuidado, que fazia com que a família dele entendesse o quão necessário era aquilo, o quão precisava que aquilo acontecesse. E aí todos entendiam, a terra dele entendia, porque a natureza devolvia para ele o que ele realmente plantava, o que ele cuidava, que era o amor de Deus, a semente que vinha do próprio Deus. Isso não fazia dele totalmente limpo, mas fazia dele um homem íntegro que colocava sua vida diante de Deus, que entendia que se não fosse Deus, ele não era nada. Como ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele falou isso com essa tranquilidade? Não, ele falou com muita dor, com muita tristeza no coração, sem entendimento mental. Ele falou isso, mas ainda assim, aquele último suspiro que saía dele, ele entregou para Deus. Era da vontade de Deus, era o que ele entendia que era da vontade de Deus. Ele não entendia nem que o mal estava ali presente na vida dele, ele só entendia que o que estava acontecendo era da vontade de Deus. Era da permissão de Deus que aquilo acontecesse. E neste momento, aproveitando esse momento todo de festividade, eu digo, foi difícil para mim, né? Eu não tenho vergonha, eu não exponho essa fragilidade, não tenho medo de expor essa fragilidade minha, do quanto eu erro, quanto é difícil para mim, às vezes, bater a minha cabeça no travesseiro e pensar: olha, poxa, era minha avó, era a pessoa que me mostrou o caminho, era a pessoa que orou por mim várias vezes, porque essa semana mesmo eu falei com a minha cunhada. A gente estava conversando sobre questões familiares também. E eu falei uma coisa que infelizmente já tenho 8 anos que minha avó faleceu, e infelizmente eu não lembro mais da voz dela. Aquela voz ali presente, né? Igual vocês estão me ouvindo aqui, eu não lembro mais da voz da minha avó. Mas eu lembro de um momento correto que ela falou algo comigo. A gente se encontrou por um acaso em algum departamento em Belo Horizonte sobre questões de papelada e tal, e ela estava indo para um médico e eu estava indo para outro médico, porque eu funcionava no mesmo prédio. E aí a gente conversou, assim, por um acaso, e nisso eu tinha saído da igreja adventista e estava começando a frequentar a igreja pentecostal, porque o meu marido é de igreja pentecostal, era da igreja pentecostal, e quando eu me casei, né, naquela lida para seguir o marido, eu fui para a igreja pentecostal. E aí ela chegou perto de mim e falou comigo: e aí, minha filha, como é que você tá? E a sua vida diante de Deus? Falei: avó, eu tô indo para a igreja, mas eu tô indo para outra igreja. E aí eu lembro dela falando direitinho assim comigo: mas você sabe que existe somente uma igreja, né, minha filha? Eu lembro dela falando isso comigo. Você sabe que existe somente uma igreja, né, minha filha? E ela é a verdadeira. E eu lembro disso, dela falando isso comigo, e nunca mais eu esqueci. Não lembro da voz dela, mas eu lembro dela falando isso comigo. Então, ela sempre foi muito sincera para falar com a gente sobre a questão de existe um Deus. Existe o Deus verdadeiro. E existe o caminho certo. E hoje eu vivo com... Às vezes me dá uma saudade, às vezes me dá um aperto, do tipo, opa, o que será que a minha avó me falaria? Mas ela não está mais aqui. A gente tem aquela famosa história, né? E se a gente pudesse voltar no tempo, mas a gente não pode. Então, eu quero seguir para mim com a ideia de o que eu vou fazer com as pessoas que estão aqui para mim, então. Porque existem as pessoas que fazem parte da minha vida, do meu cotidiano, mas existem as pessoas íntimas da minha vida. Hoje, as pessoas mais íntimas da minha vida, que eu carrego para mim dentro do meu coração, são os meus filhos que eu estou crescendo, meu esposo, eu tenho minha irmã, minha questão familiar é um pouquinho complicada, mas eu tenho minha irmã que é muito para mim. Então, o que eu faço por essas pessoas? O quanto eu desejo estar para essas pessoas? O que eu posso fazer
Minha irmã tá, infelizmente, eu postei oração para vocês, hoje ela está fora da igreja, hoje ela deve estar trabalhando já. Nesse final de ano ela faz unha, então é muito correria, e ela tem gastrite emocional e tal, ela passa muito mal. E eu não quero chegar diante dela e falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que voltar para a igreja, você tem que... Eu desejo para ela melhoras, ela conhece a verdade, a gente conversa sobre isso quando pode. Mas eu quero cuidar dela, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar de quem está comigo, para que no final eles possam também dizer, opa, peraí, minha mãe foi uma boa companhia, essa pessoa que estava comigo foi uma boa companhia. Eu vi Jesus nela enquanto ela estava aqui. E que a gente possa ser assim, que as pessoas possam ver Jesus na gente enquanto a gente está aqui. E que a gente também possa viver momentos com as pessoas enquanto elas estão aqui, porque uma hora isso vai passar. Uma hora vai. Dói pensar nisso, mas uma hora isso vai passar. E a gente tem que pensar nisso. Então, que a gente possa viver o cristianismo todos os dias da nossa vida. Não só sobre a parte didática, como eu disse, não sobre a parte que a gente tem que aprender sobre cristianismo, sobre o que é viver, mas também sobre a parte teológica da história, né? Mas a parte que a gente põe em prática na nossa vida, que viver o cristianismo seja realmente uma verdade na nossa vida, nas grandes escolhas e nas pequenas escolhas também, porque as pequenas escolhas fazem diferença na vida da gente. Amém? Eu entrego essa mensagem nessa esperança de que a gente possa aproveitar essa festividade para abraçar até aqueles que realmente a gente vira e fala, não merece meu abraço, mas eu vou dar, porque não é abraço vindo de mim, é abraço vindo de Deus. Amém? Amém. Então, Amém. Deus seja louvado, agradecemos ao nosso Deus. E agora costumamos fazer agora 2 orações e a terceira cantada. Na verdade, são 3 orações, né? E logo em seguida, nós daremos início às considerações. Eu quero ver as mãos aqui de 2 pessoas dispostas a orar. 2 pessoas, levanta a mãozinha aí, quem pode fazer a oração para nós? Irmã Terezinha, muito obrigada. Você faz, então, a primeira oração. E a outra pessoa que pode fazer a outra oração, por favor? Leia. Pronto. Então, a irmã Terezinha e a irmã Leia faz a segunda oração. E a terceira será cantada. Vamos dobrar os nossos joelhos? Sim, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos, Pai, por esta manhã, só nos despertar. E nós temos o privilégio, Pai, de estar nessa sala, onde cada manhã nós sentimos a Tua presença, onde cada manhã nós nos unimos, ó Pai, para prestar-se este culto através dessa igreja virtual. Muito obrigada, porque o Senhor esteve conosco, está conosco nessa manhã, nós sentimos a Tua presença. Obrigado pela mensagem, Pai, que tanto tocou os nossos corações. Muito obrigada. Quero pedir ao Senhor pela vida da Karina, Pai, pela família dela, os filhos dela, o Senhor sabe quais são as necessidades dela, supre todos, ó Pai, e continua abençoando, ajudando ela cada dia, Pai, a permanecer firme na Tua presença. Toma cada lar representado e cada família, Pai, cada um de nós somos provados de uma maneira, o Senhor sabe, onde nós mais temos sido tentados, provados. O Senhor conhece a luta travada de cada um de nós. Eu rogo, Senhor, dai-nos vitória, Pai. Nós estamos aqui buscando cada manhã o batismo do Espírito Santo. Nós temos buscado a perfeição de caráter, o abandono do pecado, uma vida consagrada, uma vida santa diante do Senhor. Eu rogo, Senhor, por misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, dai-nos vitória. Nos abençoa, Pai. Dá-nos, ó Pai, o poder para que cada dia nós possamos vencer o nosso eu, vencer o nosso apetite, vencer o pecado em nossa vida e alcançarmos a perfeição de caráter diante do Senhor. Reveste o teu poder por misericórdia, Pai. Peço, Senhor, por cada pedido, Pai, que tem sido colocado aqui nesse grupo cada manhã. Eu peço, Senhor, Pai, que reaviva a nossa vida espiritual. Cura, Pai, as enfermidades, as moléstias, Pai, do teu povo, por misericórdia. Dá-nos hoje um sábado na tua presença, Pai. Nos ajuda a andarmos com o Senhor e fazer a tua vontade. Eu te rogo essas bênçãos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor que gera dentro de nós a te amar acima de todas as coisas. E Jó deixou esse exemplo para nós, Pai, que acima de qualquer circunstância, o Senhor é maior do que tudo, é maior do que qualquer dor, é maior do que qualquer perda, Pai. E o teu Santo Espírito nos ensina a olhar para o outro e não olhar para nós mesmos. E nós te louvamos, ó Pai, porque só o teu Espírito pode nos moldar e nos transformar ao caráter perfeito de Cristo. E isso é uma entrega diária. E nós te suplicamos, Pai, que mesmo nas provações, mesmo nos momentos difíceis, o teu Santo Espírito venha dominar a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado. A tua palavra nos garante que não há provações maiores do que a nossa força, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. E é maravilhoso saber que o Senhor tem o governo de todas as coisas, Pai. Bendito seja o teu santo nome, porque o teu amor é melhor do que a própria vida, Pai. Te bendizemos, ó Pai, porque o teu Santo Espírito tem gerado em nós a fome e a sede da tua presença. Clamamos a ti, Senhor, porque precisamos de ti mais do que qualquer outra coisa. Jó permaneceu de pé porque o Senhor era tudo para ele. E é isso que nós queremos para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja acima de todas as coisas. Que seja na alegria, que seja na dor, em qualquer circunstância, nós possamos te adorar em espírito e em verdade. E que nós possamos expressar, Senhor, para as pessoas mais difíceis, o quanto é maravilhoso te servir, porque é o Senhor que nos ensina a amar, é o Senhor que nos ensina a ter misericórdia por aqueles que nos machucam, que nos ferem, mas nós temos a oportunidade, Pai, de expressar a tua presença em nós. Que os nossos corações aqui sejam totalmente rendidos a ti, Pai, e que o teu nome seja glorificado na alegria ou na dor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, a irmã Karine e a sua família e todas as pessoas que estão aqui representadas, Pai, que estão buscando a tua face, querendo mais do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a andar contigo todos os nossos dias, como pessoas íntegras e transformados pelo teu Santo Espírito e pela tua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos no agir do teu poder sobre as nossas vidas e já te agradecemos, Pai, por toda a transformação que o Senhor fará dentro de nós e por todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Tenho seguido todos os dias, mas eu hoje vou para a igreja e tenho ainda meia hora para chegar lá e então não consigo hoje ouvir o resto. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Tu és e o barro eu sou. Faz-me de volta, eu te peço, Pai. Muda
seu querer, Senhor, amado, és o Rei, este sobre a minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, amém. Meus queridos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentirem o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Jó, capítulo 1. Aquele que quiser, só levantar as mãos. Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de... Irmã Irani? Oi? Bom dia, Oi, irmã Ruth. Irani. Bom Tá dia, me minha ouvindo? princesa. Irmã Irani, é que tem uma irmã que falou que hoje é aniversário da irmã Miriam, que também frequenta aqui a sala. E normalmente a gente canta uma música, né? Para agradecer a Deus pela vida da pessoa. E ontem a gente cantou pela irmã Nice. Aí quando você achar um momento bom, a gente pode cantar. Ai, ótimo. Então, assim que terminar as considerações, eu até coloquei só, assim que terminar as considerações, então a gente pode cantar e orar para finalizar, né? Pode ser? Pronto. Tudo bem. Obrigada, Sim. Ruth. Enquanto nós vamos então, as considerações, né, sobre a mensagem que nós ouvimos nesta manhã, que o Senhor trouxe para nós, e algo que me chamou a atenção foi que o caminho da entrega, achei interessante. Jó se entregava, quer dizer, a santificação, né, da vida dele, de uma vida santificada, entregava a família, chamava os filhos todos os dias, né? Orava, a importância do culto familiar, né? Da entregar os filhos nas mãos de Deus diariamente. E a terceira, que ele entregava também os bens, as posses nas mãos de Deus, né? E eu achei interessante para a gente não esquecer de entregar também tudo que temos nas mãos do Senhor. Então, esse caminho da entrega eu achei muito interessante. Outra coisa também que me chamou a atenção na mensagem foi a presença da avó. Como a presença da avó ela foi importante, ela foi ativa na vida da Karina. E uma mulher cristã, uma mulher que tinha essa preocupação em levar Cristo, ela fez toda a diferença na vida na vida da Karina, né? E que nós sejamos também a pessoa de Cristo para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, porque ela se fez muito presente. Olha, Karina, como está a sua vida? Né? Como está a sua vida com Cristo? Então, ela foi a pessoa responsável, ela foi instrumento nas mãos de Deus para a vida espiritual da Karina. E isso me chamou muita atenção e me fez refletir. Estou sendo também, para a vida das pessoas que estão ao meu redor, um referencial. Estou sendo um vaso nas mãos do Senhor. Né? A avó foi uma bênção na vida da Karina. Que o Senhor nos ajude a ser bênçãos também
na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mais alguém gostaria de fazer Oi, algum... Meirani. Oi, pode falar. Tá me ouvindo direitinho? Que aqui o sinal tá meio ruim. Estou sim. Pode falar, minha princesa. Então, o que mais assim, me chamou a atenção na mensagem de hoje é que quando ela estava falando assim, né, sobre fazer tudo o que ela pode, né, pelos filhos, pelo esposo, pelos que estão ao seu redor, né, eu lembrei de Jesus, né, quando ele fala assim, lá acho que é em Isaías, que ele diz assim, né, o que mais que eu poderia ter feito a minha vida, que eu não fiz, né? Porque o amor de Deus, ele é profundo, né, e completo. Mas, né, para que possa ter feito nada, não vão aceitar, né, não vão receber. Ele permanece em paz. Se salvarem, é porque eles não aceitaram, né? Então, quando ela estava falando sobre isso, né, de se entregar e de fazer o que puder pelos que estão ao seu redor, eu lembrei do amor de Jesus, né, que se entregou e fez o que pôde para nos salvar, né? E da mesma forma se nós nos entregarmos também, né, no amor de Deus e fizer o que nós pudermos pelo nosso próximo, pela salvação, né, nós vamos também estar em paz, porque nós vamos ter agido como Jesus, né? Em amor, nós vamos nos entregar e fazer o que nós pudermos pelos que estão ao nosso redor. E nós esperamos que eles alcancem a salvação, né? Mas se no final alguém não alcançar, nós vamos estar em paz de ter feito tudo o que nós pudermos para que aquela pessoa pudesse alcançar a salvação. Então foi essa parte da mensagem que mais me chamou a atenção. Obrigada, Ruth. Ruth, você tocou num ponto que eu também amo, gosto muito, dessa parte do Senhor cuidando, né? Do Senhor cuidando de nós. Da vinha é lindo, porque quando olha assim que não está dando fruto, né? Aí a gente não está dando fruto, mas ele não quer cortar. Ele não quer nos cortar. Olha, não está dando fruto, mas espera aí que eu vou limpar. O que Jesus diz? Não corta, não. Eu vou limpar, eu vou cuidar mais para que ela dê vinho, para que ela dê fruto. Uhum. Então, eu acho amor muito grande, né? Não é ficar cuidando daquela plantinha, cuidando da gente, até que tem uma história de uma plantinha que a pessoa plantou, e aí a pessoa foi lá e aguou, mas veio um cachorrinho, e o cachorrinho fez xixi na plantinha. Aí ela foi lá e colocou umas cerquinhas em volta. Colocou a cerca em volta para que o cachorro não pisasse. E aí veio E aí, assim, tudo que vinha na plantinha, ela ia lá e protegia. Até que eu me lembro que ela viu que estava acontecendo, mesmo que ela ia lá e cuidava, mas enquanto ela saía, algo acontecia com a plantinha. Então, teve um dia que ela tomou uma decisão. Ela pegou o guarda-chuva dela, o guarda-sol, e foi para lá.
e ela foi morar do lado da plantinha para que não acontecesse nada, para que ela pudesse cuidar, porque mesmo ela colocando a cerquinha, mas às vezes as pessoas passavam e jogavam coisas, e aí eu me lembro dessa criança cuidando dessa plantinha a ponto de morar do lado. Jesus faz conosco assim algo tremendo, né? Ele Muito vem, lindo, né? não é lindo? E ele fica, não, eu vou ficar aqui, eu vou cuidar, eu vou podar e para que ela dê fruto, para que a gente não seja, eu li no Grande Conflito, que não sejamos apenas uma árvore no jardim do Senhor, porque é preciso dar frutos, né? E ele poda, e ele cuida, e ele fica para que a gente dê frutos. Esse cuidado, este amor, ele é tremendo, né? Muito lindo, foi muito bom você... Eu venho meditando sobre esse cuidado de Deus conosco. Foi muito bom você ter tocado neste ponto. É aquele ditado, né, irmã Irânia, que diz, quem ama, cuida, né? Isto. E é interessante esse amor de Deus conosco, esse cuidado, né? E que ele quer realmente a nossa felicidade. Se nós vamos mostrar, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para mostrar este amor. Se a outra pessoa, se ela não enxergar ou se não atrair, mas pelo menos ela teve o privilégio de ver este amor, ela teve o privilégio de ter contato com o amor de Deus, né? E então ela vai ficar livre para escolher. O Grande Conflito fala que este é o nosso papel. Agora, se a pessoa não mexe com ela, com o coração dela, se ela não se encanta com a benignidade, com o amor, com a mansidão de Deus, aí não tem problema, porque também ela não vai ser feliz lá no céu. Porque lá no céu é um local onde vai ter o quê? O amor de Deus, a bondade, a mansidão, né? Lá será feito só a vontade de Deus. E então, se a pessoa não se encantar, ela também não vai ser feliz lá no céu, né? Que o Senhor nos ajude a sermos movidos por este amor sempre. Amém. Karina, você tem algo que você gostaria de falar ainda? Não, é só isso mesmo, para que Deus movimente o nosso coração para estar se transformando todos os dias. Bom, não havendo aqui nenhuma mão estendida, hoje é sábado, né? Nós vamos nos aprontar para ir para a casa do Senhor. Então, nós vamos fazer a oração, vamos pedir 2 pessoas para fazer a oração, e logo em seguida, a Rutinha vai cantar também para a nossa irmã Miriam, que está aniversariando. Amém. 2 pessoas para fazer a oração final. Eu gostaria que a Karine fizesse também uma oração. Sim. E quem pode fazer outra oração? Ok. Tudo bem? Então, nós vamos ter 2 orações e a Ruth vai cantar no final. E nós vamos também cantar para a nossa querida irmã Miriam. Karine, pode começar a oração, minha querida. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez obrigada, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, de estarmos aqui para aprender do Senhor o que o Senhor deseja para o nosso coração. Peço ao Senhor que possa estar nos transformando, que esse dia possa ser um dia bom, um dia do verdadeiro deleite diante do Senhor. Que a gente possa estar nos preparando para ir para a sua casa e que o nosso culto entregue diante do Senhor seja de verdadeira adoração. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço, para que nós sejamos mudados e transformados a cada dia. Que o nosso renovo seja de momento a momento diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido Deus, continuando na tua presença, nós oramos agradecidos pela tua palavra, a mensagem que o Senhor trouxe para nós nesta manhã. Te pedimos que, pela tua bondade, o Senhor grave a tua palavra nos nossos corações. Ó Pai querido, pedimos também
que o Senhor desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Abençoe teu povo, nos abençoe, toma-nos para ser inteiramente teus, para que tudo que é em nós bendiga o teu santo nome. Colocamos também diante do altar a nossa querida irmã Miriam, que completa hoje mais um ano de vida. Agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dela. Tome em tuas mãos, abençoe-a, abençoe também a família dela, e continue, Senhor, fortalecendo a fé da tua serva cada dia. Fique conosco e dê-nos um sábado feliz na tua presença. Oramos, pedimos uma bênção especial também sobre a Karina, sobre a família dela, sobre cada família aqui representada, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns para Jesus, esta data querida, que nos deu mãe amiga, para alegrar nossa vida, com Jesus ao seu lado, o eterno ouvir, que seus dias lhe sejam um eterno sorrir. Feliz aniversário, irmã Miriam. Vamos nos despedir, então, ouvindo o hino O Amor de Jesus. O amor de Jesus é tão puro e leal que apura o amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, erguia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz não me calma, eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus, minha vida darei, por seu grande amor.
sem fim. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus, minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz, quero sempre seguir a senda que satisfaz. Servindo a Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar deste amor que nos traz ao coração. Desejo falar e cantar deste amor que nos traz ao coração. Amém. Um feliz sábado para todos. Feliz sábado, obrigado, meus irmãos, pelo carinho, pelas orações. Que Deus abençoe a todos. Amo vocês. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos. Miriam, que Deus continue te abençoando, abençoe sua família. Ruth, muito obrigada, que Deus te abençoe. Irmã Karina, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.